Mengão nas oitavas, é isso que importa. Lendo algumas notinhas aí do Túlio e do Simon. O Simon é o moço que tava aqui embaixo da gente na tela, que caiu. Falar quais eram as suas notas que você dava, né? Falar, minha nota pra esse jogador poderia ser tal. Não, eu tô um pouco alinhado com vocês. Eu falei de um, não me lembro quem. Foi do Rossi. O Rossi eu daria uma nota maior porque salvou, né? Léo Pereira e Léo Ortiz também. E Alexandro também daria uma nota mais alta que vocês. O Michael, 6 e 6. Acho que é por aí, um 6, 6,5. Pedro, Poeta Túlio deu 6, o Simon deu 6. O Pedro é um personagem importantíssimo, inclusive do noticiário recente do Flamengo, questão do banco. Como o Felipe Luiz apanhou, meu Deus do céu, pelas escalações ou não escalações do Pedro. Hoje, o 9 bolado quase deu uma assistência pro Arrasca no primeiro... Arrasca não, foi pro Luiz Araújo. Foi pro Luiz Araújo. No primeiro tempo, passe do Arrasca pro Pedro. Mas o Pedro também, ele sofre com o sistema de jogo do Felipe Luiz, né? O Flamengo não teve nenhuma bola, né? Por exemplo, a bola que o Pedro passou pro Luiz Araújo, ele não recebeu nenhuma daquela, né? E olha que ele tentou ainda, o Pedro foi esforçado, saiu, né? Não à toa que ele acaba dando essa assistência, mas ele acaba ficando refém desse tipo de jogo que, cara, você tem atletas como Arrascaeta e Pedro. Por que você vai insistir o volume de jogo ofensivo nas pontas? E o Flamengo hoje se resumiu a isso, até, como eu disse, até o Alexandro, né? Que é um lateral, como eu disse, construtor, um lateral que joga por dentro, né? O cara tava também na ponta esquerda, buscando, fazendo linha de fundo. Então, não é ritmo, Yuri. Não é ritmo. Eu não vi qual o lance, né? Que você fala assim, o Pedro não chegou. O Pedro não conseguiu fazer a movimentação porque tá sem ritmo de jogo. É o sistema de jogo do Flamengo. Vamos lá. Quantas bolas o Pedro não recebeu? Ali o Carlos Fontoura falando, não recebeu uma bola, assim, falou assim, vá lá, que o 9 vai receber. Então, assim... pra mim o problema do Pedro tá longe de ser físico. Se o problema do Pedro fosse físico, ele não tinha jogo. Como eu disse, você analisar a minutagem do Pedro, principalmente logo após o retorno dele da lesão, vamos lá, mais de, 7, 8 meses que o Pedro ficou fora, não justifica essa coisa de querer colocar que o Pedro ele tá sem condição física, tá sem não sei o quê. A opção é técnica do Felipe Luiz, entendeu? E hoje... a atuação dele não foi porque a bola simplesmente não chegou, pô. E aí ele teve que sair, né? Vai ali, tentou ajudar. E o Lucas Queiroz falando, o Tátira, né? Colocou um ferrolho ali no meio, o Flamengo não jogou por dentro, tentou fazer chuveirinho, mas e o Pedro pouco recebeu. Sem perder de vista o fato de que o Pedro tá há um ano sem jogar. Sim, mas esse não é o problema. Porque eu acho que não tem como esse não é o problema do análise do Felipe não levar isso em consideração. Não, mas Rafa, se levasse em consideração, vamos lá, por que logo que o Pedro retornou, ele já botou o Pedro naquele jogo furada contra o Central Córdoba, que a gente perdeu no Maracanã, ele já lançou o Pedro ali, forçando o Pedro. Aí tem jogos contra o Corinthians em que o Pedro jogou 83 minutos, o Pedro jogou 90 minutos contra o Botafogo da Paraíba. Se tem um jogador que você... o cara ficou um longo período, você vai dosando o atleta, você vai aos poucos dando... Você já não vai logo de cara dando altas minutagens ao Pedro. Então, assim, não tem coerência essa justificativa, na minha opinião. Porque se fosse assim, ele ia estar falando, não, ele tá de maneira progressiva dando minutagem pro Pedro. Mas não foi o que aconteceu. Você tem partidas ali em que, na verdade, isso, na minha opinião, tá? Isso é utilizado pra justificar ele colocar o Bruno Henrique, pra dizer que o Bruno Henrique corre mais do que o Pedro. Entendeu? Então, assim, pra mim, vamos olhar hoje. O Pedro hoje foi físico? O problema do Pedro ou foi do sistema de jogo do Flamengo? Da marcação hoje, também imposta eu acho que hoje do foi Tátira. Uma atuação muito ruim de jogadores cerebrais do Flamengo. Achei o Arrascaeta abaixo, concordei com a nota baixa que vocês deram pro Arrascaeta. Né? E outros, né? O Gerson também, eu espero mais. Só que o Gerson também, sem perder de vista nunca o contexto, o Gerson ele veio pro jogo meio que no sacrifício. Ele teve um problema físico, conseguiu uma recuperação a tempo, estava à disposição, Felipe escalou. Né? O Pedro, à disposição, Felipe escalou. E aí realmente a bola não chegou no Pedro. Quando chegou ele quase deu uma grande assistência. Mas eu também acho que a minha nota pro Pedro não viraria muito desses 6 não. Ficaria nessa. Agora, próximos jogadores, Varela, Poeta deu 6, o Simon deu 7. Próximo é o Wallace Ian.
Ou é o Everton Araújo? Everton primeiro, né? Everton Araújo 6,7, o Alacian 6,7, Bruno Henrique 6,3 e 6,5. Quer falar sobre o BH, poeta Túlio? 6,3, um pouco ali acima da média dos jogadores que entraram. O BH, aquilo, muita vontade, né? Entrou, na minha opinião, né, buscando o jogo, principalmente ali na primeira etapa. Mas, assim, não fez mais do que isso, né? Até deu um 6,3, né? Ali pra ele. E é isso, assim, não acrescentou muito a parte ofensiva. E olha que ele jogou na esquerda, mas que jogou também aquilo também, né? Jogou em todas as posições também. Foi meia, foi ponta direita, foi ponta esquerda. Agora eu queria entender, né? O que o Varela, Everton Araújo e o Alacian fizeram pra ganhar 7 do Simon, a mesma nota que ele deu pro Luiz Araújo, por exemplo, né? Simplesmente eu queria entender. Uma pena que ele não tá aqui pra se defender, mas aí eu aproveito pra dizer que né, foi incoerente, né? Merece 7, mas os outros não se esforçaram, Carlos Fontoura? É isso que eu, assim... gente, olha só, o cara se esforçar, o jogador ser profissional, o cara entrar em... Isso é o mínimo que a gente vai esperar do jogador, pô. Então eu vejo a galera igual falando assim, não vou dar nota baixa porque o cara é muito profissional. Cara, isso é o mínimo. O cara chegar no horário, o cara se dedicar, o cara treinar, o cara, sei lá, se o Felipe Luiz pedir, vou fazer 3 turnos de treino do cara, é o mínimo, porque o Flamengo paga em dia, o Flamengo dá estrutura. E o cara entrar em campo e se esforçar, gente, é o mínimo que ele tem que fazer. Ele pode, não, igual o Bruno Henrique aqui, igual eu falei, Bruno Henrique não se esforça? Esforça, pô. Vontade pra mim não falta. E pra mim isso é o mínimo. Sendo que a partir do que eu falo, não, mas o cara se esforça. Aí eu tenho que dar 7, 7,5, porque o cara se esforça. Até o Léo trouxe pra gente, né? E aí eu concordei 100% com a nação. Né? A hora de você protestar, é claro, no final do jogo, né? Ou no intervalo e no final do jogo. Durante o jogo eu acho, caidaço. Porque tu chama um jogador que é meia bomba. O cara tá mal pra caramba. Você é ruim pra cacete, cara. Você não joga nada, chega lá. Você acha que o cara vai jogar mais por causa disso? Não. Você tá atrapalhando o seu time. Vai pro estádio, apoia. Só respondendo rapidinho, o Varela deu bote no final que tomou, tá jogando fora de posição. Todo mundo disse aí, eu fui um dos poucos que protestei, e ele deu o bote lá, a origem da jogada da defesa do Rossi começa num erro, né, do Varela, tá? Olha lá, depois do lance inteiro você vai ver erro do Varela. E aí o que o Léo José trouxe pra gente, né, a nação cobrou. Né, a galera puxou, né, a música da cobrança. Nós queremos respeito e comprometimento. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Né, e não é mole não, pra jogar no Mengo tem que ter disposição, que são as músicas aí clássicas de cobrança da nação rubro-negra. Eu achei que hoje foi jogo pra isso aí. Jogo pra isso aí. Alô, Flamengo? Porra, assim não dá. Com sofrimento pra ganhar do Tátira, não. Mas ganhou, tá tudo certo. Não é que vai vaiar o time, mas tem que puxar a cobrança porque a gente espera muito mais.